Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico, primeiro secretário do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima e apresentador desse programa maravilhoso. A gente está iniciando mais um episódio hoje com um grande amigo, Dr. Roger Calef, ele que é coordenador médico do SAMU Boa Vista. Dr. Roger, seja bem-vindo a mais um episódio, seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer te receber aqui. Gostaria que você falasse um pouco da sua história como médico, da sua vivência como médico, para a gente adentrar nesse assunto tão importante que a gente vai falar um pouco do SAMU, um serviço de altíssima qualidade prestado à nossa população. Fala um pouco de você aí. Bom, obrigado pelo convite. Ainda mais para falar do SAMU, é uma paixão minha aí que a medicina me permite atuar. Né? Acho que isso é uma coisa muito boa da medicina, que a gente consegue ter várias frentes de trabalho. E aí o SAMU foi algo que despertou aí depois de alguns anos de formado. E se soubesse que era bom, já tinha entrado antes. Né? Já está há quanto tempo no SAMU? No SAMU eu estou há 8 anos, né? Então eu entrei já tinha formado aí há alguns anos. Não vou nem fazer as contas aqui, senão vai entregar e tu é da mesma época do que eu. Mas já estava formado há algum tempo, já trabalhava em terapia intensiva. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar no SAMU, no primeiro momento achei que trabalho em terapia intensiva, emergência, tudo igual, mas aí descobri que é um mundo à parte aí, um desafio muito bom de trabalhar. É muito diferente. Lá no SAMU, você é coordenador médico do núcleo, né? Como é que funciona essa parte da coordenação de uma maneira geral no SAMU? Bom, eu trabalho no SAMU aqui da capital, né? Então, do município de Boa Vista. Então, a gente fica responsável pelos atendimentos. Então, a minha função da coordenação acaba sendo dar o apoio para a equipe médica que atua exclusivamente nos atendimentos na ambulância. Né? Então, e participo bastante aí nos treinamentos que a gente tem internos também. Como é que funciona a parte de hierarquia dentro da instituição? Porque viu coordenador médico, para cada serviço dentro do SAMU tem um coordenador? É mais ou menos assim que funciona? Da parte médica, nós temos aqui na capital só, né? Que é o único SAMU que possui médico atuando na ambulância, é dentro de Boa Vista, né? Então, a gente tem a figura do médico apenas aqui no município. E aí coordena as equipes que atuam aí no suporte avançado. E aí a gente tem também a parte de regulação, que hoje ela é uma atuação do Estado. Então, aí é uma outra equipe, né? Uma outra organização. E aí lá também a gente tem um colega médico que atua na regulação. Perfeito. Aí coordena os médicos que ficam à frente de atender o chamado do 92 e decidir qual é o tipo de apoio que vai ser oferecido. É justamente isso que eu já queria adentrar contigo. Como é que funciona, Roger, a parte operacional, a tua rotina ali como médico do SAMU, ou dos médicos do SAMU, como é que funciona o dia a dia desses colegas? Aqui no município, né, então, na parte que é onde eu vivencio, que é o atendimento dentro das ambulâncias, né? Então, a gente trabalha em regime de plantão, e basicamente a partir do momento que a gente chega no plantão, a nossa meta número 1 a gente precisa fazer um check da ambulância. Perfeito. Né? Então, a gente precisa certificar que o material, os equipamentos estão todos já prontos para atendimento, até porque depois que a gente sai da base para fazer atendimento, eu não tenho como pedir para trocar o equipamento, pedir uma pilha nova, ou o medicamento que faltou que tem que repor. Então, a gente precisa certificar já desde o início do plantão que está. Então, é um trabalho que a gente faz já ali com a equipe, né? Então, a gente atua juntamente com o enfermeiro e um condutor socorrista, que também auxilia a gente no atendimento. Então, na chegada, a primeira coisa que a gente faz ali é esse check da ambulância, certificar que está tudo ok, e depois a equipe fica na base de prontidão, esperando os acionamentos que, para a gente, eles já chegam via rádio, né?
para a gente deslocar e para fazer atendimento. Hoje o corpo médico no SAMU de Boa Vista contam com quantos médicos atuais? Olha, a gente tem hoje médicos efetivos lotados lá, nós somos em 10 médicos. Né? E aí, como tivemos uma ampliação recente aí do ano passado para cá, com ampliação de outra equipe, a gente vem atuando com outros colegas que trabalham no município e aí cumprem parte de carga horária lá, ajudando a gente nas escalas. E aí a gente tem uma variação aí para em torno de uns 14 médicos, mais ou menos. Para uma cidade que está em crescimento como a nossa, Boa Vista, né? Para quem não sabe, esse podcast é de Roraima, o município é Boa Vista, que é a capital. É um grupo pequeno para essa demanda? Atualmente ainda é pequeno, a gente precisa reforçar um pouquinho mais aí, justamente porque teve esse crescimento, né? Então, como é pequeno, nós atuávamos há pouco tempo atrás com uma ambulância, né? Então, tinha uma equipe só para o atendimento da cidade inteira. E aí, a cidade vem crescendo muito também, aí junto com o crescimento vem os problemas aí, então, aí a gente aumentou mais uma ambulância, só que esse aumento de uma ambulância dobrou o número, né, do que a gente tinha, então, ainda precisa um pouquinho mais de profissionais aí. Aos poucos a gente está conseguindo colocar mais colegas lá que aceitem o desafio de trabalhar no SAMU também, né? Não é fácil, né? Não é fácil enfrentar o sol de 40 graus de Roraima. Pois esse aí, ainda mais no macacão. Desafio, né? Lembrando que o Dr. Roger está falando de 2 ambulâncias relacionadas com que é a SAV, salvo engano. Atualmente a gente já chamou de SAV, né? Hoje a gente, uma padronização mais do Brasil, a gente tem chamado de USA. Então a gente, que seria a sigla de Unidade de Suporte Avançado. Então a gente tem mais fácil, duas, né? hoje. USA. São 2 USAs hoje aqui dentro de Boa Vista. E básicas? A básica nós temos 4, né? Que também são distribuídas em bases pela cidade, né? A gente tem pontos estratégicos para poder chegar mais rápido aí nos bairros. E aí as básicas são compostas aí por os condutores socorristas também e um técnico de enfermagem. Perfeito. Então são total aí de 6 equipes na cidade. Isso dia a dia, 24 horas, segunda né? a segunda. Segunda a segunda, 24 horas. Dentro do contexto de ocorrências, que são várias, acredito, existe um tipo de ocorrência, realmente é trauma o que vocês são mais chamados ou é mais clínico? O que seria? Olha, a gente tem já há muitos anos aqui, também por trabalhar muito tempo aí no Hospital Geral, a gente tem a epidemia de acidente de trânsito, né? Então, continua sendo aí uma demanda muito alta que a gente tem. Os traumas. Então, acidente de trânsito, os traumas mais puxando para acidente de trânsito, eles ainda são o carro-chefe, principalmente das equipes de suporte básico. Então, elas atendem muito trauma, juntamente aí com o apoio do Corpo de Bombeiros, que também faz esse atendimento na rua. Então, tem uma parcela grande de atendimento de trauma. Mas quando a gente vai para a parte médica do suporte avançado, aí já muda um pouco. A gente já tem crescendo muito os casos clínicos. E aí, clínico, um destaque importante é da psiquiatria. Né? A saúde mental ela vem disparando aqui em demanda do SAMU. Então, hoje é uma demanda muito grande que a USA atende. Praticamente todos os dias eu me arrisco a chutar aqui de 1 a 2 ocorrências são de crise em saúde mental. E eu ia falar cardiovasculares. Cardiovascular, ele sempre teve no, né? Mas é a ocorrência mais grave que a gente acaba atendendo, principalmente aí, né, a parada cardiorrespiratória, mas as outras causas ainda se sobressaem, né? A gente não tem... Eu tenho mais hoje atendimento em saúde mental do que numa emergência cardiovascular. Então, a gente vive aí eu acho que uma influência grande da imigração, do crescimento muito grande, né? Então a gente tem muitas pessoas em condições vulneráveis e aí a saúde mental vem junto, né? Nesse cenário. E assim, quando é acionado a USA, no caso, para esses atendimentos
atendimentos psiquiátricos, né, saúde mental, eles são para intervenção medicamentosa, a grande maioria? Olha, talvez não mais a grande maioria. A gente vem ao longo do tempo participando de alguns treinamentos. Em Brasília tem um braço muito forte de atendimento em saúde mental, inclusive com psicólogos e psiquiatras. Existe uma ambulância especificamente para atendimento em saúde mental. E a gente vem se contaminando um pouco com coisa boa, né? Então pegamos um pouquinho da história de Brasília, boas, né? E a gente vem tentando atuar de maneira mais técnica em relação à abordagem verbal também. Então, em muitas situações a gente consegue, com uma abordagem qualificada, verbal, você consegue contornar e nem sempre acaba entrando com medicamento, né? Algumas situações não tem muito o que fazer, né? Então, até para resguardar a segurança, a gente prefere hoje em dia fazer uma abordagem medicamentosa para depois fazer uma contenção para segurança, né? Então, mas a gente vem conseguindo até que atuar em alguns cenários ali com uma abordagem verbal, ainda mais cenários em que não envolvam tanto uma confusão mental, mais o paciente ainda está lúcido, mas com uma crise naquele momento importante, a gente ainda consegue dar um apoio ali e resolver. Perfeito. Confesso que foi surpresa para mim em relação a topar os atendimentos, as ocorrências ser psiquiátrico. A gente vem... É algo que chama atenção, a gente já vem conversando aí em termos de rede, né? De como a gente tem um olhar diferenciado aqui para Boa Vista, porque é algo que vem crescendo muito, principalmente depois da pandemia, né? A gente está na média Brasil ou está um pouco acima? Não, aqui a gente tem uma média acima. Sim. Acima, tanto saúde mental quanto... E trânsito já vem há muito tempo, Trauma, né? Os traumas aqui, a nossa capital, ela é, do ponto Violenta, de vista de acidente de trânsito, ela é bem violenta, né? O mais comum é a moto? É moto, disparado, né? Moto com bicicleta, moto com cachorro, tadinho, mas moto é a campeã. É disparado. É. E Roger, dentro dos desafios que a gente sabe que são inúmeros, né? Até falei um aqui que é o sol, né? Mas dentro dos desafios operacionais do dia a dia do SAMU, pontua alguns para que a gente tenha um pouco mais de clareza do que acontece realmente. Sempre que me perguntam, o sol vem disparado. Porque assim, eu cresci aqui em Roraima, então estou desde 1 ano de idade aqui, mas eu não me acostumo com o calor. E aí junta com a adrenalina do atendimento, mais um macacão, o calor... E o macacão, ele é térmico? Ele tem alguma... Antes fosse, né? Não, só protege mesmo para ocorrência, mas do sol ele esquenta pra caramba. Eu acho... Só te interrompendo, eu acho interessante que no equipamento do SAMU, vocês têm todos os aparatos em relação à parte de EPI, né? Proteção de joelho. Tem. As proteções... Capacete também? A gente até tem, né? Quando entra acidente daí de trânsito envolvendo o veículo, que a gente precisa entrar e às vezes o acesso lá, o veículo tá com risco ali da gente acabar se machucando para entrar, né? Então, por conta de ferragens, a gente tem uns capacetes na ambulância. Apropriados, mas, via de regra ali, é o boné mesmo que ajuda, principalmente de dia aí, para dar uma amenizada no sol. No calor, né? Mas o calor, ele é importante. De desafio, assim, como eu tinha até comentado no começo, é algo completamente diferente do que a gente é treinado na faculdade. Então, eu particularmente, acredito que hoje não mudou muito aí na formação, mas eu não tive a gente não tem uma formação específica de como atender fora do hospital, né? Ou quando é fora do hospital, mas é dentro do consultório, então são sempre ambientes controlados para a gente fazer o atendimento. Ou, nessa situação, o atendimento básico, né? É o atendimento básico. Então, a gente é muito acostumado, principalmente quando a gente vai pensar em emergência, com muita gente nos ajudando, a gente pede os materiais, tem gente para trazer ali, a equipe grande. Então, e no pré-hospitalar, o médico acaba colocando mais a mão na massa. Então, fazendo como eu comentei, nós tudo. somos 3 socorristas ali, né? É o médico, o enfermeiro, e quando tu não consegue fugir. Não tem pra onde ir.
Então, tu vai ter que botar a mão na massa ali, às vezes é com acesso, né? Uns acessos periféricos, às vezes tem mais de uma vítima, então o enfermeiro tá em um, tu corre pro outro. Aí as imobilizações também. Então, a imobilização no hospital a gente manda lá pro pessoal da ortopedia. Ali não, a gente tem que fazer pelo menos um básico ali para conseguir conduzir, cuidado com curativos e o manejo mesmo de material, né? Então, ali às vezes tá o enfermeiro pegando um acesso, aí o médico já vai abrindo as ampolas ali, diluindo o medicamento, preparando o soro com a equipe. Então, a gente trabalha mais em conjunto ali, no manuseio dos materiais, o manuseio de... A gente tem a bolsa que fica do ladinho do banco do médico, que é a bolsa de via aérea. Então, é uma coisa também que a gente não está habituado. Você vai fazer uma intubação no hospitalar, você... Laringo, tubo, o pessoal vai te ajudando ali e você se concentra no procedimento. No pré-hospitalar, além de não ser a posição confortável ali que a gente está acostumado, é você que maneja tudo, né? Então, você tem que abrir ali, pegar o seu tubo, testar, já pega o laringo. Então, exige um pouco mais de organização para você conseguir conduzir bem ali. E aí também a diversidade, né? É algo que eu particularmente gosto, mas também acaba sendo um pouco de desafio. A gente não tem uma rotina muito bem definida, né? Então, no mesmo plantão, eu posso ser acionado ali para ir para um parto. Aí, no parto, a gente vai atender tanto a parte obstétrica e o recém-nascido ao mesmo tempo. Aí, tu sai dessa ocorrência, tu vai para um traumático. Terminou ali, você vai para uma crise de saúde mental. Terminou ali, você vai para uma emergência cardiológica. Então, você acaba atuando na urgência de todas as áreas dentro da medicina, né? Então, tem esse desafio de você saber a particularidade ali de cada área, de como abordar. Então, isso acaba sendo um desafio da parte técnica mesmo também, né? E uma oportunidade ao mesmo tempo, né? Porque você consegue, de alguma maneira, ter acesso a várias patologias ou a várias comorbidades ou problemas ali que você precisa resolver. Até porque quando o SAMU chega, ali é uma esperança que as pessoas sentem. Certamente, né? Eu, sinceramente, eu tenho esse olhar carinhoso ao SAMU, porque quando é acionado, quando o SAMU chega, as pessoas falam... Tipo, tem uma respiração de esperança, entendeu? Tipo, graças a Deus chegaram, tipo... Tem gente que pode... Então, é uma sensação de... É uma esperança que as pessoas têm, né? Então, ao mesmo tempo, você precisa, não só o médico, mas a equipe como um todo, precisa adquirir habilidades técnicas e a importância do checklist, do funcional ali, para que você esteja preparado, saber exatamente. Também não adianta tu ter um material, ter uma bolsa e não saber onde está cada item. Né? Então, para isso servem os treinamentos. Em falar em treinamento, eu acredito que vocês têm uma educação médica, uma educação continuada, né, dentro do programa do SAMU. Tem. Como é que funciona? Olha, isso aí nós temos um núcleo de educação em urgências, né? Então, já funciona há algum tempo, né? Nesses últimos anos, a gente conseguiu ir estruturando. Hoje a gente tem uma estrutura boa, com sala de aula, auditório. Então, a gente consegue hoje promover essa educação permanente aí para todos os socorristas do SAMU, né? Muitos treinamentos a gente faz em conjunto, né? Até para poder treinar a habilidade da gente trabalhar em equipe. Então, como são equipes pequenas, então a gente faz treinamentos em comuns para todos os atuantes ali dentro do SAMU. Perfeito. Então, entra o técnico, o condutor, a equipe da USA. Então, a gente treina em conjunto ali de como a gente se organizar para não ficar se batendo ali na hora do atendimento, né? E aí entra uns treinamentos mais particulares, que envolve como usar a prancha, né? Os dispositivos de imobilização, posições de atendimento, posições de intubação. E a gente tenta treinar também uma questão de cena, avaliação da cena, né? A gente tem acho que a nossa premissa ali, a preocupação número 1 é a nossa segurança. Perfeito. Então, até nos treinamentos, a primeira coisa que a pessoa tem que dizer quando entra na sala para um evento simulado é a segurança.
Então a gente tenta deixar isso bem medular, porque isso tem que estar em mente já desde o início. Na hora que nos acionam para um atendimento, eu já tenho que imaginar se de repente eu vou precisar do apoio da polícia militar, apoio de equipe de trânsito. Então a gente já vai dimensionando mais ou menos o que posso fazer para me resguardar. Se é uma colisão que teve um dano, por exemplo, em rede elétrica, de já correr atrás de bombeiro para dar apoio, enfim. E na cena também, né? A gente chega para atender, como tu bem colocou, o pessoal liga para o SAMU porque não conseguiu resolver em casa. Então, bate o desespero que a gente está dentro de uma urgência e você chama alguém para poder ir socorrer, geralmente porque você não tem condições de se deslocar para uma unidade hospitalar. Também. Então, e aquele tempo de espera até a gente chegar lá, hoje gira em torno de uns 15 minutos. É uma eternidade para quem está no desespero ali com alguém numa situação grave, mas independente da gravidade. E aí quando a gente chega, às vezes o caos está instalado, né? Seja dentro de casa, porque começa a vir vizinho e parente, ou então na rua, começa a vir curioso de todo lado. Então a primeira coisa que a gente precisa ter, além de essa questão de segurança, a gente precisa ter um olhar na cena, porque eu preciso primeiro controlar o caos para depois eu pensar no que eu vou fazer. Eu não consigo chegar já muito técnico pensando em fazer um procedimento com o caos da cena caótico instalado. Então, a gente tem que treinar para ter essa habilidade, às vezes para lidar também com outros profissionais. Você vai fazer o atendimento de saúde, né? Enquanto médico eu vou ali preparar, mas ao mesmo tempo eu vou ter que auxiliar ali em conversa com polícia, com outras instituições que estão envolvidas ali na hora e a própria família. Então, esse gerenciamento da cena é um momento crítico também, que às vezes você vai muito bem preparado tecnicamente, mas aí, entre essas habilidades não técnicas, né, de saber lidar com esse ambiente, que é tão importante quanto você chegar lá e saber fazer uma reanimação, uma intubação. Às vezes a não técnica acaba sendo até mais importante, né? E se posicionar diante daquela situação, né, com cautela, com calma, com jeito, porque as pessoas estão nervosas, estão com, né, os nervos, a pele assim, tá todo mundo exaltado. Isso é importante, porque a gente chega às vezes com, né, dependendo da ocorrência, quando entra o acionamento no rádio, a gente já imagina mais ou menos o que vamos encontrar lá, já começa a adrenalina a influenciar. E aí você chega, né, às vezes para quem está lá do outro lado, demorou demais para chegar, né, o desespero está grande, queria que estivesse logo ali. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de entender o contexto do outro, porque senão a gente acaba entrando em conflito, né? Então, isso aí é extremamente importante, a gente ter essa empatia para entender o que está acontecendo ali do outro lado. E aí a gente relevar algumas coisas por entender que faz parte ali daquele contexto, né? E depois as coisas se acalmam ali, se resolvem. Mas se a gente chegar já muito afoito ali e não tiver essa habilidade para lidar com o outro, o caos piora. Né? Aí o caos tá aí que termina de se instalar de vez. Roger, quando o papo é legal, assim, interessante, passa muito rápido, né? Passa. Mas deixa eu dar uns avisos aqui para você, colega médico, se você não sabe, nós temos um clube de benefícios aqui no CRM Roraima, chama-se Clube de Benefícios do Conselho Regional de Medicina. Lá, Roger, nós temos mais de 40 empresas e serviços com desconto para médico. Serve para médico, para funcionário do conselho, para o familiar próximo do médico. Então, entre lá no nosso site, Clube de Benefícios, crmrr.com.br. Lá tem a lista de todos os nossos parceiros. Inclusive, hoje eu quero agradecer à Prefeitura de Boa Vista, ao SAMU Boa Vista e à Secretaria Municipal de Boa Vista de Saúde pelo apoio para a gente trazer um pouco do contexto SAMU. É um serviço de relevância essencial para a nossa cidade, para o nosso estado, né? E eu quero deixar esse agradecimento institucional a essas três instituições, Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde e ao SAMU Boa Vista por nos ajudar nessa frente. Eu quero ainda agradecer também, se não fosse a Rádio Defensoria aqui,
esse ambiente maravilhoso, a Defensoria Pública do Estado de Roraima, as equipes que estão por trás, extraordinárias. Quero deixar meu agradecimento para cada um de vocês, especialmente a Defensoria Pública. Se não fosse esse apoio institucional, esse podcast não teria saído. Esse estúdio é lindo, né? Eu adoro vir para cá. Esse aqui eu já queria um lá para Aqui é bom demais. Mas a gente entrando na parte final do nosso podcast, Roger, eu falei aqui um pouco da importância, mas você como médico e coordenador, mais como membro do SAMU, qual é a importância do SAMU, na sua opinião, para, no caso, para a população de Boa Vista ou para os pacientes de uma maneira geral? Bom, dentro do contexto SUS. O SAMU é a primeira frente ali na urgência, né? Então, nós é que chegamos ali num acidente num agravo à saúde onde o paciente não consegue chegar no hospital, seja num acidente de trânsito ou então mesmo dentro da residência, dependendo da gravidade, o paciente não consegue se locomover. Então, esse elo para conseguir levar esse paciente para ter continuidade dentro da unidade hospitalar é o SAMU quem faz. E, além disso, existe um papel muito importante que é a regulação do 192. Né? Então, isso é importante também a gente até divulgar, porque toda vez que nós entramos em contato com o 192, toda ligação ela passa por um médico. Né? Então, esse médico ele não vai somente definir por enviar a ambulância para o local. Então, em muitas situações, o médico que atua no 192, ele tem condições de tirar a dúvida. Perfeito. Às vezes não é uma urgência do ponto de vista nosso técnico, mas para quem está do outro lado e se desesperou, às vezes é uma febre, uma tosse, enfim, uma outra situação que não é tão urgente assim, e o pessoal na hora de desconhecimento, de desespero frente a alguma coisa, liga para o SAMU. Então, o SAMU ele tem esse papel também de fazer a orientação, né? E hoje, muito bem regulamentado, tem condições de fazer a telemedicina já via 192, né? E mesmo depois que ele envia a equipe para fazer o atendimento, aqui em Boa Vista nem tanto, né? A gente tem hospitais muito bem definidos para cada situação. Mas em breve tem aí anúncio de começar a surgir UPA na nossa capital. Então, aí entra um trabalho importante do médico regulador de conseguir olhar para a rede. Como é que está a lotação do HGR, como é que está a lotação do Cosme Silva, quando tivermos a UPA, né, como que está a UPA, e conseguir, dependendo da gravidade do que a equipe constata na hora que chega no local, conseguir controlar esse fluxo. Não, deixa eu direcionar para essa unidade que tem que vai ter o recurso que o paciente precisa e eu não sobrecarrego uma unidade que já está lotada. Perfeito. Então, tanto desse trânsito de pacientes do interior para cá e dentro da cidade também tem essa articulação ali da rede de conseguir distribuir melhor, entra aí como um papel fundamental aí do SAMU no atendimento à urgência, né? Perfeito. O regulador ele não está lá só para falar, não, vai ou não ambulância, né? Não, ele tem mais atribuições. Tem, e é difícil, né? Porque é outra né? atuação que a gente não é preparado, né? Então, lidar com emergência já é difícil. Aí você lidar com uma emergência em que você não sabe o que está acontecendo do outro lado, e até é fácil para o regulador, depois que uma equipe qualificada chega no local. E aí a equipe vai passar para ele o que está acontecendo. Exato. Mas no primeiro momento é a população, é o familiar que já está desesperado com a situação. E aí conseguir passar ali algum dado que ajude, às vezes não ajuda. O desespero é grande ali, ele só quer que mande logo uma ambulância. Exatamente. Até porque as pessoas também, mentalmente, elas não estão adaptadas ao estresse, né? Que o médico, as equipes passam de uma maneira geral. No caos dessa maneira. Aquilo que você falou, né? Nem sempre o que o paciente está vendo é uma urgência. Né? Nos olhos do técnico falando. Né? Aí cabe essa parte de definição mesmo. Eu digo que às vezes isso aqui não é para ligar para o SAMU, não é. Eu acho que não cabe a população, né, julgar, né? Ter o conhecimento correto. Exato. De quando que eu ligo para o SAMU, não. Acho que é assim.
na dúvida, né? Liga. Você tem um serviço que está disponível ali para poder orientar, né? Não significa que eu ligo para o SAMU e eu tenho que mandar uma ambulância. Então, é um papel educacional também. Perfeito. A partir do momento que a gente liga, o médico vai orientar, olha, essa situação aqui não há necessidade de envio de ambulância, tentar ver se já foi feita alguma medicação e orientar, não, tenta fazer esse medicamento, se não melhorar, entra em contato novamente. Então, é importante essa educação e faz parte do SAMU também. Perfeito. Dr. Roger, mais uma vez, primeiro eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, por nos conceder um pouco do teu conhecimento, da tua rotina. Mais uma vez agradecer ao SAMU, a todos os coordenadores lá, pelo coordenador. Atualmente, quem é o coordenador do SAMU? O geral, né? Existe um coordenador geral do SAMU? A gente tem a direção geral aqui do SAMU em Boa Vista, né? Que é o Luciano Coutinho. Então, grande enfermeiro, né? Grande. Já está aí há muito tempo a gente atuando junto e tem feito um trabalho brilhante ali de gestão no SAMU. Perfeito. Né? E no estado a gente tem outro colega médico, que é o Jefferson, que hoje está na luta lá da Central de Regulação, que é um baita de um desafio também. Então a equipe é envolvida. E ainda maior, né? Porque outras equipes municipais, né? Gerenciadas, lá suporte, você tem que aí é um trabalho difícil. São outros aí, desafios, né? Outros desafios, justamente. Roger, deixa tuas considerações finais aí, agradecer as pessoas. Bom, eu primeiramente agradeço aí o convite para a gente poder ter essa oportunidade de falar sobre o SAMU, sobre o pré-hospitalar. Tentar esclarecer um pouquinho também, não só para os colegas da saúde, mas até para a população que tiver a oportunidade de assistir esse podcast aí também, para entender um pouquinho como que é a atuação, né? O que o SAMU oferece aí para a população numa emergência. Então, é sempre válido a gente conseguir divulgar um pouquinho aí o trabalho do SAMU. E, enfim, agradeço demais. Se desse, a gente continuava aí, estendia, porque é um tema... a atuação do SAMU é algo que me encanta, então eu sou apaixonado pelo trabalho que faço no SAMU. Legal. Então, toda vez que tenho essa oportunidade de falar do SAMU, aí a conversa se delonga aí bastante. Mas foi muito bom, agradeço muito o convite, enfim, foi um encontro bem bacana. Obrigado, Roger. Mais uma vez, você que está nos acompanhando, vai lá no nosso CRM Roraima, nosso Instagram, se você ainda não está seguindo, siga, porque tem muita coisa legal lá. Esse programa está no YouTube, todos os nossos episódios estão no YouTube gratuitamente. E também, se você não gosta de ver vídeo, mas gosta de ouvir um podcast, um audiocast, todos os episódios estão disponíveis para você no Deezer e no Spotify, também gratuito. Então vai lá, se você gostou desse episódio, curte, compartilha para outras pessoas, assim o YouTube entende que é muito importante. Esse assunto é importante, né? É muito relevante. Então, mais uma vez eu deixo meus agradecimentos ao CRM Roraima, a todos os diretores, ao nosso grupo de conselheiros que, se não fosse pela aprovação, a gente não estaria aqui trazendo informações relevantes. Lembrando, se você quer assistir outros episódios, só clicar aí e divirta-se assistindo os nossos episódios. Te espero no próximo episódio, então até lá!